Tava com saudade, né? Uma coisa boa. Rapaziada, fiquei um tempão ausente do YouTube porque era muito mais fácil na correria do dia a dia a gente gravar para as outras mídias. No nosso vídeo de retorno, eu vou responder top 10 perguntas que eu selecionei a dedo e que você deveria ouvir sobre o Paraguai. Mas a gente volta também a falar de teoria das bandeiras, internacionalização. Agora, é importante você saber que a gente vai mudar um pouco o rumo e os vídeos do nosso canal. Nesse período que eu fiquei fora, eu percebi que a gente precisava profissionalizar e criar uma estrutura muito melhor para que não seja só uma opinião, para que não seja só uma assessoria ou algo muito vazio que deixa você no meio do caminho. Então, não só eu, como o Grupo Romper, a gente comprou veículo, contratou pessoal, trouxe advogado do Brasil, está em treinamento aqui. Agora nós somos também escritório de contabilidade, ou seja, a gente não tem quase mais nada que é terceirizado. E tudo isso porque o Paraguai é uma oportunidade, mas a gente vem apanhando aqui dentro. A gente vem desperdiçando tempo, dinheiro, mas só erra quem faz. É ou não é? Então, nesse vídeo de retorno, eu escolhi a dedo 10 perguntas que eu achei que são perguntas muito pertinentes. Na verdade, perguntas que você vê que a pessoa que fez é muito inteligente quando ela fez essa pergunta nas nossas mídias sociais. E eu quero prometer para você o seguinte: o nosso canal do YouTube, a partir de hoje, em conjunto com o nosso site Valor Paraguai, que é um site educacional, ele também vai ter vídeos técnicos, tá? Então, o que são vídeos técnicos? São vídeos onde a gente vai estudar as leis, a gente tem ali o nosso espaço de estúdio, onde eu vou entrevistar pessoas dos órgãos aqui do Paraguai, empresários, donos de empresa, clientes do Grupo Romper, para você ver uma realidade um pouco mais aprofundada e, é lógico, mantendo a qualidade do público que nos assiste, que faz negócio com a gente. Então, se você é nômade digital, empresário principalmente industrial, está pensando em viver, em morar no Paraguai e quer conhecer um pouco mais a fundo, agora não só a parte técnica e não só a minha opinião maluca da minha cabeça, se inscreva, curta, compartilhe o nosso canal. Entre também em valorparaguai.com para você ver ali artigos de alta qualidade que a gente escreve para vocês. Show? Bora lá para as nossas perguntinhas. Então, número 1. Por que tanto brasileiro de sucesso está saindo do Brasil justamente agora? E por que o Paraguai virou a primeira escolha de quem entende de dinheiro? Rapaziada, vamos lá. A primeira coisa que vocês devem entender é que o brasileiro de sucesso, por mais que ele esteja no Brasil, o patrimônio dele sempre sai, volta, sai de novo. Então, quando o Risco Brasil começa a crescer, ou quando ele vê que pode ganhar juros, e o risco está bom, mas ele pode ganhar juros, ou quando ele já tem um dinheiro que ele fala, pô, esse aqui agora eu não preciso mais arriscar, esse aqui eu vou guardar num cofre em algum país um pouco mais estável, você vai perceber que as pessoas de sucesso econômico do Brasil, o dinheiro delas não está 100% no Brasil. Essas pessoas têm uma grana para pagar consultores, né? Para pagar pessoas que têm informações, inclusive privilegiadas, para garantir que o seu dinheiro esteja tranquilo, pelo menos em parte. Então, o dinheiro que está no Brasil é uma aposta, o dinheiro que está em certo tipo de ação, em bolsa, em Bitcoin, que está no Uruguai, que está nos Estados Unidos, e assim vai. Então, eu não acho que essa generalização de quem tem dinheiro está vindo para cá, tá? Porque eu estou vendo que está vindo muita gente despreparada para cá também. A gente chama isso aqui no Grupo Romper de migração de protesto, que são pessoas que não têm dinheiro, estão despreparadas, não conhecem o Paraguai, entram ali no multirão de fronteira, no migramóvel de fronteira, trazem os últimos centavos que tem no bolso e, por desespero do que está acontecendo no Brasil e pela única alternativa que eles têm ser o Paraguai, isso tem acontecido, até meio que virou piada aí na mão da mídia sacana brasileira, né, da BBC, mas eu não acho que ele inclusive nem acho que o Paraguai é a primeira escolha de quem tem muito dinheiro. A gente deve reconhecer que para donos de indústria, para nômades digitais e profissionais remotos, eles estão começando a olhar para o Paraguai com carinho que antes não se olhava. Eles estão começando a perceber que, opa, peraí, Paraguai, será que é só hype? Será que tem algo bom?
E aí o industrial, principalmente, e o nômade digital, quando eles caem na mão de alguém que apresenta o Paraguai de forma consistente, eu de coração gostaria que esse canal do YouTube fizesse isso para vocês agora, que a gente volta a gravar muito, até porque eu enfiei funcionário em tudo que é função lá, agora eu vou só gravar e falar com vocês aqui, dar palestra, participar de evento, viajar, conhecer os lugares do Paraguai aí. Então eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão vendo um Paraguai que antes elas não viam. Elas estão vendo um Paraguai que antes nem o país se autopromocionava, e a gente fala disso nos nossos vídeos, que eu acho que agora a promoção está demais, até um pouco mentirosa, mas elas estão conhecendo coisas que antes não conheciam. Ó, eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Está todo mundo arrotando maquila. Maquila no primeiro ano, na verdade, é uma furada para a maioria das indústrias, e maquila existe desde 1997. E por que só agora todo mundo fala da tal da lei de maquila? As indústrias do Brasil vão fechar. Nossa, ninguém consegue competir, blá, 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 blá. Cara, maquila existe desde 1997. Mas é óbvio que também tem aquela máxima que o Marlon sempre fala para vocês, que é o seguinte: não é o Paraguai que melhorou, é o Brasil que piorou. Então, o Paraguai é um país normal, com as suas dificuldades normais, que tem trilhado um caminho normal, justo, bom, está tentando crescer. Mas é que o Brasil piorou tanto que quando a gente olha para um país vizinho que é normal, a gente acha que isso é o Eldorado, né? Pergunta número 2. O que o Paraguai entendeu sobre atrair gente produtiva? Cara, o Paraguai entendeu que quem produz quer ficar com o que ele produziu ou com grande parte. A maioria de nós não tem problema algum em pagar a nossa parte. Olha que absurdo. No Brasil, o brasileiro trabalha em média 150 dias do ano, de 365 dias do ano. O brasileiro trabalha em média 150 para pagar impostos. Tá? Isso são os cálculos que o próprio governo brasileiro dá e a gente tem acesso calculando isso. Tá? A gente sabe que é mais. É mais, eu acho que cabe mais, eu acho que cabe mais. Aqui no Paraguai, o imposto máximo que você pode pagar, pessoa física e pessoa jurídica, ele chega a 17%, até porque agora a gente é escritório de contabilidade também. Cara, 17%, se você pegar, são 60 dias do ano. Ou seja, lá no Brasil, quem produz, quem trabalha 150 dias do ano. E aqui a gente trabalha, sim, a gente paga imposto, se eu for pessoa física, pessoa jurídica, eu trabalho 60 dias do ano, ou seja, eu tenho que contribuir com o asfalto, com a polícia, com o exército, com as estruturas públicas, mas eu não sou roubado. E eu acho que o que mais mata no Brasil é que quem produz não tem mais a opção, a gente tem que sustentar o auxílio reclusão, o Bolsa Família Eterna, a gente tem que sustentar várias coisas que a gente não concorda. Então, assim, quando você vem para um país igual o Paraguai, que, porra, ele está investindo em ponte, em rota bioceânica, em asfalto, em hospital, em escola, entendeu? É tesão pagar imposto. E eu pago 100%. Por quê? Porque ele está investindo em coisas que eu concordo, que tem que existir. Agora, auxílio reclusão, agora, Bolsa Família Eterna, seguro-desemprego, né? Então, assim, aí o nosso dinheiro de quem continua tentando trabalhar e produzir vai pelo ralo, cara, porque a gente está pagando. Eu vi um vídeo muito legal de uma menina que está recebendo Bolsa Família lá, e ela falou assim, olha que absurdo, eu ganhava X valor e tinha desconto. Eu prefiro ficar no Bolsa Família porque no Bolsa Família não tem desconto. Então, assim, quando você pega tudo isso, você começa a entender que quem produz começa a desanimar. A gente começa a ficar doente, a gente começa a não querer mais contratar, a gente para de querer crescer. Porque se de um lado o juros está alto, do outro está difícil de contratar, e do outro lado a gente trabalha para quando eu estava aí no Brasil, chegar em certos períodos da minha vida e falar, cara, mesmo trabalhando intensamente, eu não vou aposentar. Mesmo trabalhando intensamente, eu não vou crescer, eu não vou ser alguém na vida. E aí eu falo, vou ficar quieto, vou ficar pequeno, vou desistir. Só que algo dentro de nós não quer que a gente desista. Algo dentro de nós fala, cara, vai, cresce, você pode. A vida tá aí, vai fazer dinheiro, irmão. Entendeu? Vai. Dá para ser mais, dá para ter mais. Só que no Brasil virou uma barreira, porque no Brasil, quando você sai da mediocridade de ser pequeno, e se você não tem a sorte de ter uma herança ou algo assim e ser muito grande, a gente que está ali no meio, a gente é muito chicoteado. E o país, ele vive dessas pessoas que estão ali no meio. Então,
E é isso que o Brasil não entendeu. O Brasil não entendeu que ele tem que beneficiar quem trabalha, mas ele beneficia quem não trabalha. Por exemplo, uma das opiniões que eu tenho é que o Bolsa Família deveria ser pago para quem ganha o salário mínimo, não para quem não trabalha. Ah, você trabalha, mas ganha só um salário mínimo, então eu vou complementar a tua renda. O Bolsa Família poderia... Veja que o Bolsa Família poderia ajudar as empresas e poderia ajudar o cara que ganha um salário mínimo. E eu garanto para vocês que se fosse assim, essa galera estaria entrando em algum emprego, mesmo por salário mínimo, que é o que hoje o empreendedor não consegue mais. Sem produção, não tem evolução, né? 3. A energia mais barata do mundo está no Paraguai e quase ninguém aproveita. Por quê? Galera, não é que quase ninguém aproveita. O que acontece é que para você aproveitar isso, você tem que ser um industrial, você tem que estar num ramo de atividade que você se beneficiaria desses 60% a menos de luz. Mas eu não digo que quase ninguém aproveita. A minha conta de luz no Brasil, ela gerava em torno de R$ 800 até R$ 1.000 há uns 3 anos atrás, enquanto eu ainda tinha casa aí. Deixa eu fazer o cálculo junto com vocês aí, os meninos põem na tela. Ou seja, hoje, com certeza, né, praticamente aí de 3 a 4 anos que eu já estou aqui, mas agora estou aqui 100%, antes ficava fazendo aquele bate e volta, daria R$ 1.000 de luz aí, né? Eu tinha um ar-condicionado na cozinha, um ar-condicionado na sala e um ar-condicionado no quarto. Quando ligava um, desligava o outro por causa da conta de luz. De dia eu trabalhava no meu escritório, à noite eu ia para casa. A gente não usava tanto assim. Mesmo assim, eu tenho agora um ar de 60 mil BTU na minha sala, eu tenho ar aqui no meu escritório, tem ar no quarto de visitas, tem ar no nosso quarto, aqui vive usar tudo ligado. Eu tenho trabalhado muito aqui em casa ainda, mas se você acompanhou, bota aí alguma gravação, Gabriel. A gente comprou carros novos, a gente abriu um escritório maior e mais novo, com estúdio, com um monte de coisa lá. Mas vamos lá. Esses R$ 1.000 que eu pagava no Brasil, tá? Aqui no Paraguai hoje eu pagaria R$ 400. Aí você fala assim, pô, R$ 600 por mês. Cara, R$ 600 por mês vezes 12 são R$ 7.200 no ano, tá? Ou seja, só o que eu economizo de luz na minha vida particular aqui dá R$ 7.200. Tá? Cara, R$ 7.200. Se eu somar, por exemplo, com outras coisas que eu economizo aqui, é muito dinheiro. Né? Isso vira a aposentadoria que eu achava que eu não ia ter quando eu era um mero mortal no Brasil. Então, acho que não. Acho que todo mundo que está no Paraguai absorve isso, mas as maiores estruturas, quem realmente economiza muito mais, são indústrias que precisam muito de energia barata. A gente já teve consultorias que a gente fez consultoria de roadmap Go No Go para a indústria vir para cá, que o cara economizou 80 mil reais por mês só na conta de luz, fora no resto da indústria. Não deu certo, acabou não vindo ainda, porque é difícil implementar a indústria, mas ele economizaria 80 mil reais, cara. Número 4. Existe uma janela de oportunidade no Paraguai que está se fechando? Quanto tempo ainda dura esse Paraguai de hoje? Vamos lá. É muito comum quem entra na internet e quem vê os números de imigração falando devia ter ido para o Paraguai há 2, 3 anos atrás. Poxa, Marlon, perdi a oportunidade lá do começo da imigração do Paraguai. Só que deixa eu falar um negócio para vocês. Esses números que vocês estão vendo aí, primeiro que 90, 95% é mutirão e migramóvel, tá? Então, é gente pobre. Gente pobre não está vindo para abrir indústria, para abrir franquia, para abrir novos mercados, para comprar no agro. Essas pessoas não estão entrando em mercados fortes que falam assim, perdi a oportunidade de entrar em X mercado, porque, nossa, entrou o cara que vende, sei lá, cachorro-quente. Agora, o que está acontecendo? É óbvio que a gente tem grandes players, grandes indústrias, grandes negócios que estão começando a olhar o Paraguai agora, e que antes não se olhava, e que estão vindo para cá, e que estão começando a ficar de olho em alguns mercados, e depois de um tempo isso vai ficar difícil, né? Quando você chega primeiro, né, bebe água limpa. Mas a grande novidade para você é que a maioria das pessoas que está aqui, inclusive eu há 2, 3 anos, ainda não fez muita coisa. Se você é empresário e você vem para o Paraguai, você vai perceber que a dificuldade de implementar novos negócios num país ao qual você não tem a tua rede de contatos, network, facilidade para crédito, facilidade bancária, contábil, facilidade de contratação, entre outras coisas, você vai ver que tudo aqui é mais lento,
porque tudo aqui é mais demorado, é mais difícil. Então, desconfie de quem fala assim, eu estou há um ano no Paraguai e eu fiquei rico porque eu abri minha indústria. Em um ano, a maioria das indústrias não consegue funcionar. E eu estou aqui há um ano e meio com a minha maquila e estou ganhando um monte. Em um ano e meio ainda não deu tempo de implementar a indústria, de aprovar o projeto da maquila na maioria das vezes. Mesmo aí no Brasil, quem é industrial sabe que para uma indústria começar do zero e produzir e estar funcionando 100% em um ano e meio, é porque o projeto é muito bom, é porque a estratégia é muito boa. Negócios internos têm surgido com menos frequência, até porque não é uma das coisas boas ou uma das baitas oportunidades que tem aqui no Paraguai. Todo mundo sabe que as oportunidades que tem aqui é, número 1, indústria, número 2, nômade digital, que é pagamento de imposto, com as suas saídas de residência fiscal. Mas esses grandes investimentos que estão vindo para cá começam a abrir outros mercados no mercado interno. Não é à toa que eu sempre falo, pessoal, cara, você quer montar algo aqui? Vem abrir B2B, não vem atender população, vem atender as indústrias, entendeu? Tem mercado aí porque as indústrias são mal assessoradas. A indústria falta prestadores de serviço em diversas áreas para essas indústrias que, sim, essas estão vindo aos montes. Mas se você procurar na internet, você vai ver que no negócio, no comércio interno, tem um ou outro cara que abre alguma coisa, um ou outro brasileiro que monta algo dependendo do comércio interno. A maioria é importação, exportação, indústria e nômades digitais. E daí tem bastante o golpe do imóvel superfaturado, mas a gente fala disso no outro vídeo. Então, tem uma janela de oportunidade do Paraguai que está fechando? Eu acho que ainda não. Eu acho que a maioria das pessoas, das indústrias, dos grupos de investimento, dos canais, das assessorias, ainda estão se descobrindo. O próprio Grupo Romper agora não é mais só assessoria, já é contabilidade, já é implementação de indústria, já está indo para outros mercados digitais, agora a gente abriu a pesquisa de mercado interna, eu mesmo já estou com pesquisas para outros ramos de atividade na parte de construção, na parte de abrir indústrias, porque hoje as oportunidades do Paraguai estão aí, em construir e em ter indústrias aqui. Mas essa janela está se fechando, isso aí está longe de fechar. Eu vejo que a gente tem um Paraguai aí que, se continuar acertando do jeito que está, é de 15 a 20 anos de crescimento, com certeza. Tá? Número 5. Por que um país do tamanho do Paraguai, que muita gente nem sabe localizar no mapa, está crescendo mais rápido que quase toda a América Latina? Vamos lá. Primeira coisa é que você não pode falar que o Paraguai é pequeno. O Paraguai não é pequeno. O Paraguai é maior que a Itália, o Paraguai é maior que o Japão, se eu não me engano, que a Alemanha. O Paraguai é 2,5 vezes o tamanho do Uruguai. A população do Paraguai também está longe de ser pequena. Então é óbvio que nós, brasileiros, a gente tem como comparação o Brasil. Então a gente olha um país do tamanho do Brasil, com 214 milhões de habitantes, e quando a gente olha um país do tamanho do Paraguai, com 7,5 milhões de habitantes, a gente fala, pô, o país é pequeno. O Paraguai não é pequeno, gente. O Paraguai é um país normal, em tamanho em número de habitantes, em tamanho territorial, ele é um país normal. Essa falácia do Paraguai é pequeno, isso é para quem não entende de economia. Tá? O Paraguai é maior que a Suíça. O Paraguai é maior que o Japão. Tá? E nem por isso você vai descredibilizar esses lugares que eu falei. Se eu não me engano, o Paraguai é maior que a Holanda. E nem por isso você vai falar que esses países são ruins de fazer negócio ou que a economia deles é ruim. Então, esse negócio do Paraguai é pequeno é uma falácia. O Paraguai é um país de tamanho normal, mas é óbvio que, se comparado à Índia, a Brasil, a China, a gente está falando de países de tamanho continental, que esses sim são exceções. Tá? Mas o Paraguai é um país de tamanho normal. Segunda parte de pergunta. Está crescendo mais rápido que quase toda a América Latina, e aí eu devolvo para vocês de novo que o Paraguai não se importa e não tem se importado com discussões inúteis que toda a América Latina está tendo. Então, enquanto em volta aqui a gente tem a discussão LGBTQIA+, a discussão do aborto, a discussão do gênero, a discussão do homem pode se vestir de mulher, mulher pode se vestir do homem, a discussão do dia da passeata de não sei o quê, a discussão de cota. Então, assim, enquanto os países em volta estão tapados, né, pela essa ideologia esquerdola, comunista, socialista, que tira a visão
nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que crescer, o Paraguai está focado nisso. Diminui a carga tributária para trazer dinheiro e trazer mão de obra boa e vamos falar de economia, vamos trazer indústria, vamos trazer servidores, vamos fazer acordo com países que querem produzir, vamos fazer acordo com países que realmente são democracias e com uma democracia construtiva. Então você vai ver, por exemplo, que o Paraguai é parceiro de Taiwan, o Paraguai é parceiro dos Estados Unidos, o Paraguai abriu o acordo Mercosul, o Paraguai é parceiro de Singapura, o Paraguai é parceiro de Dubai. Então, enquanto aí no Brasil vocês estão discutindo um monte de cabeças, um monte de pessoas discutindo se tem que não ou ter cota na faculdade, aqui o Paraguai quer construir faculdade, ele quer construir a faculdade e faz todo mundo. Enquanto vocês estão discutindo se o homem pode se vestir de mulher ou se a mulher tem que se vestir de homem, aqui eles estão preocupados em dar emprego para essa galera, aqui eles estão preocupados em aumentar o dinheiro no bolso dessa galera. Essa não é uma preocupação que a gente vê no Paraguai agora. E isso faz com que o crescimento acelere, que é um crescimento saudável, tá? Não é um crescimento, inclusive, da época de ouro do Brasil, que foi baseado em crédito, né? Foi baseado em crédito, em dinheiro do exterior e venda de commodities. E o Paraguai vende muita commodity, mas o Paraguai está se industrializando muito rápido, né? E está seguindo um crescimento muito mais sustentável do que o crescimento que aconteceu no Brasil. Legal? 6. O que muda na cabeça de um brasileiro depois de 6 meses morando no Paraguai e por que quase ninguém volta? Vamos lá. Cara, essa pergunta eu vou responder pelo final do quase ninguém volta. Até 2022, a gente teve uma imigração muito saudável para o Paraguai. Até 2020, por exemplo, de cada 10 pessoas que começavam a sua documentação aqui no Paraguai, que tinham a sua admissão temporária de 2 anos, 7 ia para admissão permanente de 10 anos. Ou seja, de 10 pessoas que tentavam a vida no Paraguai, 7 falavam para o Paraguai, olha, quero continuar nossa ligação econômica, a minha moradia, quero continuar aqui. 3 não se mantinham aqui e nem era porque não dava certo. Desses 3 ainda tinha o estudante que acabou o seu curso de medicina, o empresário ou o gerente que estava aqui, realmente acabou o tempo dele, ele voltou para o país dele, isso até 2020. De 2020 a 2022, 2023, a gente começou a ter uma imigração e eu vim para o Paraguai dessa forma, que é uma forma errada, que aqui na Romper eu dei o nome para essa imigração de protesto, que são: eu não escolhi o Paraguai porque é bom para minha indústria, porque isso, porque aquilo. Eu estou indo para o Paraguai só porque eu preciso me livrar do Brasil e da esquerda e da briga e da polarização e de tudo que está acontecendo no Brasil. Mas ainda até 2022, no final de 2022, eram pessoas que acordaram antes para o que estava acontecendo no Brasil. Então, até o final de 2022, eram pessoas que ou estavam bem assessoradas, ou que acordavam e falavam, preciso de um plano B, preciso começar a tirar meu dinheiro do Brasil, preciso montar uma indústria, preciso tirar minha residência fiscal, porque eu vou morar na Ásia, nos Estados Unidos, em algum lugar assim. Então, o que acontece? Se você pegar agora o mesmo dado do final de 2024, você já tem que, de cada 10 pessoas que fizeram a sua residência temporária, a sua admissão temporária de 2 anos, somente 2 pediram a renovação para permanente. Ou seja, dessas 8, inclusive, a gente ainda tem a pessoa que terminou a faculdade ou desistiu, a gente tem algumas peças assim, mas a gente vai começar a ter agora pessoas que deram errado. A gente vai começar a ter agora a pessoa que veio, que fez a migração de protesto com falta de estratégia e deu errado e perdeu tempo e dinheiro. E eu acredito veemente que quando sair os dados de 2025, agora no final de 2026, nós vamos ter menos de uma pessoa a cada 10 que fez a migração temporária e foi para permanente, justo porque esse número é muito absurdo. Não tem como esse número ser plausível para as pessoas que estão atravessando a ponte de forma estratégica. A gente está falando o governo paraguaio estima 100 mil pedidos de residência temporária. Mais de 90% desses pedidos vêm de multirão e vêm de migramóvel, né? E eu costumo brincar aqui na empresa que é o seguinte: quem é empresário sabe, aquele cliente que quer desconto e quer preço é o que mais dá problema. A galera do mutirão, a galera do migramóvel, vai ser igual, vai ser as que mais vai dar errado, as que mais vão dar problema. Por quê? Porque está vindo quantidade, não qualidade. Para quem tem dinheiro, para quem é industrial e para o governo, isso é ótimo.
Por quê? Porque essa galera vai trazer um pouco de dinheiro, essa galera não tem benefícios sociais aqui dentro, entendeu? E ela vai deixar aqui. Ela comprou móveis, não dá para levar para o Brasil. Comprou carro, vai ter que vender a preço de banana ou vender correndo porque não dá para levar para o Brasil. Comprou moto, a maioria deles compra uma motinha, vai ter que vender mais barato para pagar a passagem de volta. Então, esse dinheiro, mesmo que desesperado, ele fica aqui. Então, esse final ali do porquê ninguém volta, eu acho que esse a gente vai começar a ter uma diferença muito grande. Acho que a maioria das pessoas aí, a gente tem uma tendência agora de ver muita gente dando errado e voltando. E, infelizmente, talvez até seja um problema meu, né? Até eu acho que eu falei algumas coisas aqui na internet que talvez eu não deixei claro em algum momento que eu já tinha renda, que minha esposa era paraguaia. Mas realmente, o Paraguai é assim. Se você ter grana, ter dinheiro, você não passa pelos problemas que você passa no Brasil sociais de forma alguma, que é muito bom, né? Agora o começo, né? O que muda na cabeça do brasileiro depois de 6 meses morando no Paraguai? Cara, 6 meses é pouco tempo, tá? 6 meses é pouco tempo. E ainda tem bocó que está comprando imóvel antes de 1 ano, entendeu? Mas 6 meses é muito pouco tempo. Em 6 meses, a maioria dos nossos clientes ainda nem se adaptou ao país, ainda está perdido, ainda está entendendo essa mudança, ainda está absorvendo a perca quando saiu do Brasil por algo que não gostava. Se é industrial, 6 meses ele ainda está envolvido na implementação da indústria, na reforma, não começou a produzir, ainda está esperando o maquinário chegar da Alemanha, da China, dos Estados Unidos. 6 meses é muito pouco tempo. Mas o que muda? Cara, a primeira coisa que muda é que você percebe que o mundo não está acabando e que você não precisa comprar um sítio, fazer um bunker debaixo da terra e virar um sobrevivencialista, porque, nossa senhora, porque quando você entra nas mídias sociais, as pessoas que estão ganhando visualizações hoje são as pessoas que elas contam com esse desespero de muitos brasileiros. Então a gente começa a ter figuras quase que caricatas, né? É ou não é? É ou não é? E a gente começa a ter figuras quase que caricatas e a gente começa a ter canais e movimentos de gente que está fazendo bunker de cimento para morar debaixo da terra, gente que está estocando grão de feijão, de arroz. A gente começa a ter gente que coloca todo o dinheiro em Bitcoin, achando que o governo vai tomar tudo. E eu acho que a primeira coisa que mudou, pelo menos na minha cabeça, nos primeiros 6 meses, foi que eu percebi que o mundo não está acabando e que eu só estava num lugar ruim, um lugar que me adoecia, um lugar que era péssimo para mim. Mas que existia um outro lugar, e ainda perto de casa, que era um lugar normal. É um Eldorado? Não é, mas é normal. Outra coisa que eu comecei a perceber é que o meu ritmo no Brasil era um ritmo inconsistente com ser feliz. Era um ritmo inconsistente com dar certo em outras coisas que não o dinheiro. Então, assim, como no Brasil a conta não fecha, como no Brasil a gente paga muito imposto, a gente paga o dobro num carro que vale metade, a gente paga o dobro num plano de saúde que deveria ser cobrado metade, a gente paga por segurança já tendo alto imposto e tal. Depois de um tempo, se a conta começar a fechar para você aqui no Paraguai, você vai começar a ter uma leveza que você estranha. Então você começa a caminhar no final da tarde, coisa que você não fazia antes porque você trabalhava horas e horas a fio para a conta fechar. Você começa a ter tempo livre para voltar a assistir TV. Para mim que sou empreendedor é assim, eu não tinha mais tempo no Brasil. Você começa a ter fim de semana e fala assim, cara, acho que eu vou pescar. Você começa a ter tempo de falar, poxa amor, acho que hoje nós podíamos ir num restaurantinho aí, passar uma noite aí de casal. Para quem está no jogo brasileiro de pagar imposto, de pagar alto salário para funcionário ruim, de ser tributado, de não achar gente para trabalhar, e daí quando não é o imposto alto ou gente que não sabe fazer a função deles, é você não ter mesmo gente, e daí para o seu negócio não fechar, você ter que assumir 2 ou 3 cargos dentro da tua empresa, pelo menos eu percebo e que eu já estava tanto tempo nesse ritmo doentio que o Brasil colocou em mim, que eu parei de dar atenção. Eu estava com quase 150 quilos, estava estúpido com todas as pessoas à minha volta, eu deixei de dar atenção ao meu casamento, à minha saúde, aos meus amigos, eu deixei de planejar o futuro, porque como é que eu vou planejar o futuro sendo que eu estou trabalhando até a exaustão e as contas estão ficando cada vez mais negativas. E aí, depois de um tempo que você está no Paraguai, quero muito que vocês que estão me assistindo, se vierem conscientemente, deem certo,
você vai ganhar menos, mas você vai trabalhar menos e vai sobrar mais. Você vai estranhar. A vida voltar ao normal, você vai começar a ter uma estranheza dessa normalidade. Como assim eu posso pescar? Pô, eu tinha barco lá no Brasil, o barco era novo. Aqui eu comecei a usar mais, né? Depois comprei um barco melhor, quase que no final da mudança também. Eu sempre gostei de pescar, por exemplo, mas eu nunca tinha tempo. Então eu tinha 2 molinetinhos verdinhos da Shimano ali, e quando eu ia para um rio ruim, ali perto da minha casa, e ia correndo porque na segunda-feira, tal horário, eu tenho que estar. Não, no sábado até meio-dia, 2 horas eu trabalho, daí eu saio correndo no sábado para algum lugar para acampar, mas na segunda-feira de manhã eu tenho que estar na frente do computador porque não funciona, porque os vendedores, por quê? E aí aqui depois de um tempo, não sei se 6 meses, eu comecei a estranhar isso, sabe? Eu comecei a estranhar ter uma vida normal, ter uma vida que eu posso passar um tempo com a patroa, com os amigos, então. E hoje mudou tudo isso. Hoje no Paraguai as contas fecham, o dinheiro sobra, eu pago o mesmo salário justo que eu sempre paguei para todo mundo. Os meus funcionários, inclusive os paraguaios, trabalham na 5x2. Muito difícil alguém trabalhar na 6x1, assim como era no Brasil, sempre trabalharam na 5x2. Eu pago mais que a média do país, tá? Dou benefícios, inclusive agora a gente vai ativar o plano de saúde para todo mundo, e a conta fecha, e eles me escutam, e eles me respeitam, em mais de 2 anos com um time aqui, nunca recebi atestado, e quando eu peço, eles fazem, e entrei na normalidade, emagreci, meu casamento tá legal, o dinheiro tá sobrando, e isso deveria ser o normal. E a gente estranha. Esse deveria ser o normal de quem tem negócio. Esse deveria ser o negócio de quem empreende, de quem dá o sangue por um tempo na vida, é depois começar a colher esses frutos. E não ter que esperar 10, 15, 20 anos para um dia, quem sabe, conseguir tirar 30 dias de férias, 10 dias no ano. No Brasil a gente não tem mais isso, né? Então, o que muda na cabeça é normalidade. Muda na tua cabeça que você vai ter que voltar a lidar numa sociedade que é normal, onde homem é homem, mulher é mulher, cachorro é cachorro, as pessoas têm que trabalhar, os filhos têm que obedecer, e é isso. E muitos de nós não sabemos mais viver numa sociedade normal e a gente tem que se readaptar a isso. Número 7. Morar no Paraguai é fuga ou estratégia? Qual a diferença entre quem foge do Brasil e quem se posiciona? Cara, a maioria das pessoas que está vindo hoje vem por fuga, tá? Migração de protesto, lembra? Poucas estão vindo com estratégia. E isso é culpa nosso, meu. Eu tenho parte nessa culpa e eu vou sanar isso esse ano aqui, nesse canal, para vocês. E justo por quê? Porque tem uma coisa que é muito difícil aqui no Paraguai, que se chama informação. E nessa guerra de influência, de visualização, uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. E aí, o cara que está aí do outro lado da tela, ele fala, porra, mas o Mar não falou que tal coisa aqui era bom. O outro cara falou que aqui não é bom. O outro cara falou que aqui dá para abrir a conta no banco. O outro cara falou que o bom é ser uma quilo no primeiro ano. O outro cara falou que aqui tem oportunidade. E no meio desse tipo de guerra de informação, existe a galera que vai vir aqui para dar informação boa para vocês, mas às vezes é a informação da vivência. E por que eu assumo um pouco dessa culpa? Porque eu vim para o Paraguai com uma estrutura que poucas pessoas têm. Eu vim para o Paraguai com uma seguinte estrutura: empresa funcionando no Brasil, empresa funcionando no exterior, o meu dinheirinho caía, o meu negócio estava ruim, mas ainda não acabou. Né? Eu tinha reserva de emergência, eu tinha dinheiro para fazer uma migração saudável, e uma coluna muito forte do motivo da minha vida ter dado certo é que eu sou casado com uma paraguaia. Então, quando eu vim para cá, eu não tive que lidar com o problema do espanhol. Eu tinha ela como minha tradutora. Eu não tive que lidar com o problema do eu não conheço ninguém. Eu tinha ela que tinha família e que conhecia as pessoas. Tanto que hoje aqui no Grupo Romper, um dos nossos maiores diferenciais, ou do porquê a gente cresce tanto, é que hoje a minha esposa, minha sogra e a minha cunhada trabalham comigo. E as 3 falam fluentemente português, porque são paraguaias, e falam... Eita, travei aqui, gente. Falam fluentemente castelhano, espanhol, América Latina, entendeu? E a minha sogra ainda manda bem no Guarani. Então, quantos vêm com esse tipo de estrutura achando que portunhol vai mandar bem? Não vai, cara. Então, eu tive
Não só isso, trabalham com a gente, são trabalhadoras, honestas, são mulheres guerreiras e me deram essa oportunidade também. É lógico que não veio todo mundo, né? O negócio foi crescendo e a gente foi chamando, né? Vem que nós precisamos de vocês. Né? Então, toda essa estrutura minha, por mais que eu não era um cara milionário, quando eu vim para cá, principalmente pelo fator esposa, pelo fator Jéssica, de já ter contexto, de conhecer o Paraguai, de eu falar assim, vamos fazer isso, e ela ou a minha sogra falar, não funciona não. E eu ter que baixar a bola também, aquela, sabe, todo empresário tem aquele status, eu sei tudo, né, parece jovem, adolescente, que acha que sabe tudo, né, e eu baixar a bola também e falar assim, será? E depois eu ia ver e elas estavam certas, então vamos fazer isso, vamos vender isso aqui assim, vamos montar tal negócio, e elas falam, Marlon, não vai dar certo não, cara, porque a gente são de Assunção, moraram aqui a vida inteira, né? Então, esse suporte, por mais que eu vim para o Paraguai como também uma migração de protesto, que eu não aguentava mais o Brasil, eu vim com uma estrutura que pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas têm. E aí, quando estas pessoas veem o vídeo do Marlon falando, cara, olha o dinheiro que eu tô ganhando, olha onde eu tô morando, olha o meu barco, olha a minha esposa, eu emagreci, olha o meu sucesso, e não sabe, por exemplo, que eu ganho uma boa grana de royalties de outras coisas que eu tenho no exterior, e não sabe que eu tenho software que me paga muito bem, e me sabe que sabe, então assim, que eu tenho ações, que eu tenho dividendos, que eu ganhei uma boa grana com Bitcoin quando ele subiu da última vez, agora eu liquidei tudo e não volto mais. Né? Então, tem todo um contexto do porquê o Marlon deu certo, entendeu? Mesmo fazendo a migração de protesto, tem um contexto do porquê eu dei certo. A visão de empresário que eu tenho, a minha venda não é por preço. Eu não sou o cara mais barato e eu estou longe de ser, até porque eu sei que quem vende barato quebra logo. Até porque eu sei que empreendedor que vende barato não é empreendedor, é amador. A minha visão de marketing, de publicidade, de como gravar um vídeo, de como chegar aqui na frente da câmera e conversar com vocês. Muita gente não tem esse combo, esse conjunto de coisas. E isso me ajudou muito a vir para cá e a criar os nossos negócios. E a se dar bem aqui, tá? Então, assim, agora, hoje, no Grupo Romper e outras pessoas tão boas quanto, hoje tem muito brasileiro vindo para cá, falando, Marlon, o que dá para fazer aí? Cara, se eu trazer minha indústria, entendi. Como é que funciona isso aqui? E o imposto? Qual que é o gargalo? Mão de obra técnica? Então, sou maquileiro, mas será que vale a pena ficar em Cidade Leste? Daí o Marlon fala para você assim, não vale a pena Cidade Leste, cara, é ruim de mão de obra, depende, teu gerente e tal. Então, essa informação adicional que alguns de nós estamos trazendo, que uma vez o governo paraguaio também está começando a soltar na mídia, esse tipo de informação, agora ele começa a fazer com que pessoas mais estratégicas comecem a enxergar o Paraguai com outro olhar, venham para cá e comecem a se instalar. Mas nem todo mundo é estratégico, acho que a grande maioria ainda é uma migração de protesto, e isso, no médio e longo prazo, não digo que vai virar um problema, mas vai virar uma sequência de vídeos e relatos aí de gente que deu errado aqui, tá? 8. O Paraguai é um segredo mal guardado dos ricos ou a próxima grande aposta da classe média brasileira? Porra, essa pergunta é boa, cara. Essa pergunta é boa porque eu era classe média baixo no Brasil e hoje o Paraguai me abriu as portas para negócios bem maiores e vocês vão acompanhar aí daqui 1 ou 2 anos aí o que vai acontecer. Estamos querendo já se enfiar em construtora, indústria, né? Até no agro já tem gente me convidando para ir lá para o Tiago comprar fazenda. Eita, olha, o chapéuzão de boiadeiro eu já tenho aí, ó, o chapéuzão. Eita, pai. Então, o que acontece? Do meu lado, mesmo sendo classe média baixa no Brasil, quando eu vim para cá, o fato de eu estar num país e desse país não me sugar tanto, e de eu ficar no positivo, ficar com saldo positivo, conseguir trabalhar, conseguir contratar, isso faz com que eu volte a ter vontade de ter voos maiores. Tá? Isso faz com que eu queira empreender mais. Agora, os ricos, eu não acho que os ricos veem o Paraguai como uma caixa forte. Tá? Quando a gente fala de holding patrimonial, entre outras coisas, geralmente os ricos escolhem Ilhas Virgens Britânicas, Estados Unidos, o Uruguai. O Uruguai é muito mais, o sistema bancário é muito mais sólido do que o Paraguai, por exemplo.
Mas sim, o Paraguai é um lugar que está crescendo e que, para quem empreende, deveria ficar de olho, porque estão surgindo oportunidades que, com pouca grana, você consegue se posicionar que essas oportunidades você não teria no Brasil. 9. Se o Paraguai é tão bom assim, qual é a pegadinha que ninguém te conta antes de ir? A pegadinha é que o Paraguai não é tão bom assim. A pegadinha, novamente, é que o Paraguai é um país normal e é só países aqui em volta, como Argentina e Brasil, que estão ficando muito ruins. E aí, quando uma pessoa doente, quando uma família doente, endividada, cheia de problemas, olha para o lado e vê uma família normal, nem é uma família super top da galáxia, é uma família normal, essa família doente tem a impressão de que aquela família é especial, de que aquela família é um... E não é. O Paraguai é um país normal. Então, assim, baixou impostos, inflação controlada, dívida em comparação com o PIB baixinho, 40%, entendeu? Como eu falo, eles não ficam discutindo coisas que não têm que ser discutidas, eles não dão espaço para que haja esse tipo de discussão. E o Paraguai hoje, ele sabe que ele está vivendo um dos seus melhores momentos. Eu acho que a parte mais legal do Paraguai é que eles sabem isso. Eles sabem que, beleza, tá vindo 40 mil brasileiros quebrados aí, que esse sim vai dar problema na migração, e talvez acho que o próximo vídeo que a gente faça seja isso. Vai dar alguns problemas, alguns atritos, alguns conflitos. Mas veio pelo menos 1.000 alemão trazendo muito dinheiro. Veio pelo menos 2.000 brasileiros implementando fábrica e trazendo emprego e grana para cá, entendeu? Então o Paraguai hoje está, sim, vivendo um dos seus melhores momentos. E se continuar com o imposto baixo, focando em quem trabalha, ajudando o empreendedor a se desenvolver, eu falo para vocês hoje que a gente tem de 15 a 20 anos claríssimos de crescimento extremo. Cara, de 10 a 15 anos com 6% de crescimento igual a gente teve em 2025, daqui 10 anos você vai ver o que vai virar o nosso Paraguai, cara. Tá? E número 10. Daqui a 10 anos, quem vai olhar para trás e dizer eu deveria ter ido para o Paraguai quando ainda dava? Cara, eu acho que tem dois públicos aqui que, se não olharam para o Paraguai, deveriam olhar. O público número 1, com certeza o industrial. Que industrial? Papai vai ensinar. Vou dar o filtro para você. Se você tem indústria, se você manufatura muito, tá? Não se você só remonta, pega tudo desmontado na China e monta aí. Você cria o produto, há uma mudança de NCM no teu produto, tá? Se você tem indústria, faz a manufatura, troca o NCM, tá? E assim, eu vou dar um número que não é uma verdade, mas é uma verdade assim que ajuda você a entender. E você exporta ou você vende mais de 5 milhões de dólares ao ano, esse industrial deveria vir o quanto antes e passar por todos os perrengues que a gente passa aqui. Porque é dificílimo implementar, é 5 vezes mais difícil implementar uma indústria no Paraguai do que no Brasil. Pela falta de capacidade técnica, pela falta de galpão, pela falta de alguns tipos de estrutura, pela falta de prestadores de serviço para a sua indústria que você está acostumado aí. Por exemplo, eu tenho um cliente que está vindo para cá, que ele falou, Marlon, as empresas que faz as calibrações dos equipamentos que eu uso não existem no Paraguai. Então ele vai ter que vir com esses equipamentos calibrados já de fora e quando der problema a pessoa tem que mandar uma peça calibrada porque não tem a empresa que calibra. É mais difícil? É. Só que o industrial, ele tem dois problemas hoje no Brasil, tá? O primeiro problema é eu vou para o Paraguai, tá? E vou pagar esse preço e vai ser difícil, alguns fazem com a gente, outros fazem sozinhos, mas vai ser difícil, não vai ser fácil. E o segundo problema é eu não fui para o Paraguai, mas o meu concorrente foi, tá? Vocês vão ter que entender qual desses aqui você tem. E essa falácia, gente, as empresas estão indo para o Paraguai. Mentira, gente. As indústrias estão vindo para o Paraguai. Botem isso na cabeça de vocês, tá? E número 2, quem também vai fazer esse cálculo daqui 2 ou 3 anos e perceber que jogou muito dinheiro fora por não ter vindo, que já devia ter ligado aí para o Grupo Romper ou entrado no nosso site www.romper.global, vamos vender nosso peixe, é o nômade digital. É o profissional remoto, é o cara que, como eu, ganha uns pila no YouTube, no TikTok, é o cara que, como eu, tem empresa fora do Brasil, com clientes fora do Paraguai. O nômade digital,
A hora que esse cara assistir os vídeos do Marlon aqui, que vai ter esses vídeos específicos, eu não vou esconder mais nenhuma informação, eu vou entregar tudão para vocês, e vocês entender como que é os impostos, como que é a estrutura correta para um nômade digital utilizar o Paraguai na sua estrutura. Esse cara, hoje nós estamos gravando no dia 1/6/2026. Esse cara vai fazer os cálculos e ele vai ver que ele jogou tanto, mas tanto dinheiro fora que ele vai ficar louco. Então, esses dois, nômade digital e industrial. Marlon, tem outras pessoas. Galera, tem aposentado que se dá bem, tem gente que está vindo para cá com grana e está conseguindo enxergar mercados, tem ideias interessantes surgindo, tá? Tem pessoas que estão conseguindo montar pequenos negócios e faturam um pouco menos do que faturaram no Brasil, mas estão bem. Mas eu reconheço para vocês que tem esse público muito específico, que são os industriais, os nômades digitais, que deveriam vir e fazer a estrutura correta. Esses caras daqui 10 anos vão falar assim, nossa, como eu devia ter ido, cara do céu, o Brasil continua a mesma coisa, a mesma falácia do Brasil vai ser o país do futuro, e o meu amigo que foi para o Paraguai, olha como ele está, olha o tamanho que está a indústria dele, olha a fazenda dele, olha o que ele economizou de imposto. Essa galera vai ser assim. Tá bom? Galera, ficamos por aqui hoje na nossa volta do YouTube. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Se inscrevam, compartilhe para ajudar a gente, para ajudar o Marlovski, entendeu? Tá pensando em Paraguai, tá precisando de documentação, contabilidade ou implementação de indústria, entrem lá. www.romper.global. Agora quer se educar, quer ver uns artigos bons demais da conta, para você se educar sobre tudo que está acontecendo no Paraguai para o estrangeiro, para o imigrante, notícias que você não pode deixar passar, valorparaguai.com. Um grande abraço.